Salmo 42, hein? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. Amém? Glória a Deus. Irmãos, poder sentar em nome de Jesus. Quando eu leio essa passagem, eu imagino muitas coisas. Eu imagino que o salmista, ele, tocado por Deus, né, cheio do Espírito Santo de Deus, em total influência de Deus, ele começou a observar os seres do campo, os seres da natureza, e ele viu no cervo, né, que é um animal da família dos veados, né, dos gambos, aquele animal que tem aquela galhada, outros têm um chifre mais longo, é um animal bonito, é um animal veloz, é um animal que salta, que pula, né, que corre com uma velocidade extraordinária, e é um animal muito sensível. Por quê? A força dele está na sua escapada, né? Ele não é um predador, mas ele é um animal que ele foge do seu predador com muita rapidez. Então, se ele estiver doente, o que acontece com ele? Ele está vulnerável para ser abocanhado, né, pelos seus predadores, pelo leão, né, pelo urso, pelos animais predatórios que existiam naquela região ali. E ele observando que o cervo, ele tinha um cuidado enorme para beber água. Por quê? A maior contaminação que nós encontramos, irmãos, geralmente, ou é pelo ar, ou é pela água. Pela água, geralmente, é uma contaminação mais pesada. E o cervo, ele tinha essa preocupação. Ele buscava as fontes de água limpa. Amém? Ele buscava as fontes de água limpa. Ele não bebia de água suja. Por quê? Porque ele sabia que se ele bebesse de água suja, ele ficaria doente. E na hora que ele precisasse da sua força para fugir, ou até mesmo para enfrentar o seu inimigo, um outro cervo mais forte que ele precisaria de estar saudável, mas mais para ele correr com velocidade, ele precisava estar saudável. Então, o que acontecia? Quando ele não encontrava as fontes de águas, ele começava a bramir, né? Ele começava a bramir, ele começava a bramar. Ele estava triste, ele estava angustiado, procurando. Ele também levantava a sua cabeça nas correntes de ar para poder sentir o cheiro das águas, para poder buscar a fonte de água. E quando ele não encontrava, ele encostava a sua cabeça no chão para tentar ouvir as correntes subterrâneas até chegar aonde havia água para ele beber. Bem, por que essa preocupação? Porque se ele não encontrasse água limpa e bebesse água suja, ele estaria vulnerável. Hoje, nós podemos trazer isso para nossas vidas, como o salmista trouxe nesse momento aqui. Nós precisamos de beber da água pura, da fonte de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós temos visto, irmão, tantas poças sujas, contaminadas, sendo oferecidas aí com muita facilidade. Nós vemos aí muitas fontes abertas aí, e que nós não podemos beber, que se nós bebermos vamos ficar doentes. E quando o inimigo vier sobre a nossa vida, nós não vamos nem perceber o seu ataque, e nós vamos estar totalmente derrotados. O que tem acontecido no dia de hoje, irmãos? É muita oferta de muita coisa. Eu tenho ficado assombrado, muitas das vezes que eu ligo a televisão, eu vejo coisas abomináveis, terríveis, que eu nunca imaginei que veria na televisão. Pregadores pregando coisas que não têm pé nem cabeça. Eu fico imaginando, irmãos, coisas diabólicas verdadeiramente,
levando as pessoas para a perdição. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nos é oferecido. Nós temos que ter cuidado para poder estar bebendo da fonte da água cristalina, da fonte das águas limpas, para que tenhamos saúde espiritual, porque os dias virão em que nós precisaremos de todas as nossas forças espirituais para vencer as artimanhas de Satanás, porque o diabo, ele não quer saber do seu bem-estar, ele quer destruir a sua vida, e ele busca a todo momento artimanhas para estar destruindo a sua vida. Você vê a sutileza do diabo, ele está entrando nas leis para poder favorecer as suas atitudes. É como eu falei aqui, antes nós estávamos pregando, eu falei que as pessoas estão introduzindo uma cartilha para sexualizar as crianças. Que coisa diabólica, ensinando o homossexualismo para as crianças. Sabe o que é isso, irmão? Ação de Satanás. E até o próprio governo quer cercear a igreja. Não quer que a igreja pregue contra isso. Mas o artigo 5º da nossa Constituição diz que nós não podemos ser cerceados contra a nossa fé. Para nós, homossexualismo é pecado e é pecado, acabou. E a lei nos garante falar isso. Porque nós temos que ter liberdade de expressão, de fé. E nós cremos, irmãos, que nós não podemos nos curvar da artimanha do diabo. Sabe o que acontece com o crente? O crente, muitas vezes, ele é muito tolerante. Não, ele vai assimilando e vai tentando conviver com o erro. Nós não temos que conviver com o erro. Água suja é água suja. Água limpa é água limpa. Não existe água mais ou menos. Glória a Deus, aleluia. O servo, com a sua delicadeza, ele nos ensinou que se você estiver doente, você está vulnerável, amém? Glória. A maior doença que existe é a doença espiritual. Quando Satanás consegue te jogar por terra, abaixar a sua cabeça, abaixar o teu ímpeto, fazer com que você não consiga enxergar o mal, você começa a estar caminhando para o abismo. Sabe o que é isso, irmão? Morte espiritual. Nós temos muitos crentes mortos. Isso não é de hoje, não. Jesus chega no meio de uma sociedade religiosa, vamos dizer assim, que girava em torno da religião que é de Israel na época de Cristo, e fala ali com o homem assim: olha, Senhor, eu queria te seguir, mas eu tenho que enterrar. Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vem e me segue. Existem pessoas que estão mortas em seus pecados, seus delitos, têm aturado e aceitado e assimilado um monte de coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: crente não pode dar o braço a torcer para o pecado e para o mal. Sabe por quê? O pecado é gradativo. Ele entra na sua vida, ele conquista um pedacinho da sua vida. Você abre uma concessão para o diabo, para o pecado. E aí ele começa a ganhar espaço. Ele começa a ganhar espaço. Ele começa a ganhar espaço igual o câncer. Ele começa a ganhar espaço. O câncer não tem a metástase, que o câncer sai de um lugar e vai para outro, começa a contaminar todos os órgãos. Assim é o pecado. Ele sai da sua vida sentimental, ele vai para a sua vida profissional, ele vai contaminando você até a hora que ele te derrota. Amém? Como o servo ele brama pela corrente das águas limpas, vamos dizer assim, nós também temos que buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, aquilo aleluia. que não coincide com a verdade, nós não temos que aceitar em fase nenhuma da nossa vida, nem como profissionais, nem como pais, né? Nem como alunos, ou nem como cidadãos. Nós temos que aceitar o erro. Não, erro é erro, acerto é acerto, verdade é verdade, mentira é mentira. Glória a Deus, aleluia. Santidade é santidade, pecado é pecado, sempre vai ser assim. Não tem como misturar essas coisas. Não tem como misturar essas coisas. Satanás, ele quer iludir o crente. Ele quer que o crente seja amigo, que o crente seja amável por todo mundo, que é o ecumenismo, né? Quer juntar todas as religiões. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: a religião pura e verdadeira, como disse Tiago,
é aquela que atende os órfãos das viúvas nas suas necessidades, né? E vive longe da aparência do mal. Se nós não vivemos longe da aparência do mal, irmãos, se nós não vivemos longe da aparência do mal, nós não vivemos a religião de Deus, nós estamos vivendo uma mentira. Nós não podemos aceitar isso em nossa vida. Nós temos que cada vez mais nos consagrar, nós temos que cada vez mais buscar a palavra de Deus. Nós não podemos comer qualquer coisa que nos dão, não podemos beber em qualquer fonte que nos é oferecida. Nós temos que buscar a palavra do Senhor a todo tempo, porque a cada dia Satanás tem articulado, ele tem mudado as suas técnicas. Você não pense que ele está arcaico lá no começo da humanidade, não. Ele usa tecnologia, ele usa linguagem, ele usa mídia, ele usa tudo para destruir a sua vida. E nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Sabe por quê? O mundo só vai ver Deus através da igreja. O mundo só vê Deus através da igreja. Glória a Deus. Se a igreja não for diferente, quem será? Se a igreja não for diferente, quem será? Outro dia, eu estava lá no hospital que eu trabalho, chegou um jovem lá pedindo para orar por uma pessoa que estava doente. Estava a chefe do setor lá, ela, não, pode deixar, só fecha a cortina aí para não incomodar os outros pacientes, tudo e tal. E de repente chegou um jovem assim, um jovem muito simples. Você via que era um jovem muito simples. Ele tinha um rosto assim, de uma pessoa assim muito simples, na verdade, vamos dizer assim. E a enfermeira ali ridicularizou aquele homem. Não, poxa, eu pensei que era uma pessoa séria. Eu pensei comigo assim, poxa, ele está aqui fazendo isso. Quanta gente que se julga tão capaz, tão bom, e tem tanto conteúdo, não está aqui para visitar os carentes, necessitados, os doentes. E Jesus disse, eu estava doente, você pode me visitar. E muitas das vezes, irmão, nós julgamos as pessoas que fazem ou tentam fazer alguma coisa, e nós não procuramos fazer alguma coisa para Deus. Nós temos que fazer. Talvez, irmãos, você não seja o maior cantor do mundo, mas talvez você seja o melhor que Deus tem naquele momento para fazer uma obra. Glória a Deus, aleluia. Talvez você não seja o maior pregador do mundo, mas você é o melhor pregador que Deus tem para realizar aquela obra que Ele necessita naquele momento. Talvez você não seja o maior ensinador do mundo, mas você tenha muito mais capacidade de sentar do lado de uma pessoa e ensinar a verdade. Sabe por quê? Porque as fontes poluídas estão transbordando aí fora o tempo todo, batendo na sua porta, te oferecendo um monte de heresia, entrando na sua casa através da televisão, da internet, fazendo arruaça, e nós não fazemos nada. Eu vi naquele rapaz tão simples, que ele estava fazendo alguma coisa. Eu garanto uma coisa, a verdade ele estava pregando. Glória a Deus, aleluia. Da Bíblia ele estava, de Deus ele estava falando. E quando ele orou para aquela pessoa ali, ele estava orando em nome de Jesus. E leu uma mensagem bíblica ali, falando para aquela pessoa. Sabe o que é isso, irmãos? Ele é melhor do que muita gente boa aí, que se julga tão boa naquele momento ali. Ele é o melhor que Deus tinha. E nós, muitas das vezes, condenamos as pessoas. Eu olhei para aquela enfermeira e falei assim, tudo bem que ela é uma pessoa assim, espiritualmente ignorante, mas ela não foi feliz naquele momento ali, aquilo me despertou. Aquilo me despertou, falei assim, puxa vida, tanta gente boa aí, se julga tão boa e não faz o 10% que esse rapaz está aqui fazendo aqui, com toda a sua simplicidade, ele está dando tudo que ele tem. Glória a Deus. É a verdadeira oferta da viúva. A viúva deu tudo que ela tinha. Às vezes, irmãos, não é tudo que a gente tem de dinheiro, não é tudo que a gente, é tudo que a gente, da nossa capacidade, nós estamos dando o nosso máximo ali, o nosso 100% ali para Deus, amém? O nosso 100% para Deus. Puxa vida, poxa, mas esse cara não é tão bom assim, mas o que ele consegue fazer, ele está fazendo, né? O 100% dele ele está dando para Deus naquele momento ali. Naquele momento ele tem sido uma fonte aberta de água cristalina, a qual Deus pode usar para transmitir a verdade, para trazer a palavra, para trazer a salvação. Sabe por quê, irmão? Não sou eu, não é você, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Nós precisamos estar lá e sermos
ferramentas disponíveis para que Deus nos use. Às vezes, daquela pessoa mais simples, Deus faz fluir uma mensagem poderosa, nos desperta de uma maneira tremenda, não é? E nós estamos aí perdendo tempo. Sabe por quê, irmãos? As fontes poluídas são muito fáceis. Elas estão à flor da terra aí, ó, disponíveis para que qualquer um possa tomar delas, na verdade. Agora, a fonte cristalina, a fonte que vem de Deus, é uma fonte que tem que ser conquistada. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é conquistado à força. E se nós ostentamos essa fonte, essa maravilha, né, esse manancial de verdade, nós temos por obrigação de transmitir isso para as pessoas. Primeiro, não receber da água suja, porque se você recebe de água suja, irmão, você vai ficar doente. No ataque de Satanás, você vai estar vulnerável. Segundo, levar a verdade às pessoas, porque as fontes poluídas estão transbordando o tempo todo aí, um caudal, varrendo todo mundo aí, levando todo mundo para o inferno. Não pense, irmão, que qualquer igreja que bota uma placa escrita na porta de igreja evangélica é de Deus, não. Ou tem verdade nela, não. Não é o nome de igreja que determina se é evangélico ou não, é a doutrina, é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que nos últimos tempos haverão vários cristos, pregando um monte de mentira aí. E isso não é mentira, isso é verdade. Não é que a pessoa se proclame Cristo, igual aquele lobo que tem que diz que é Cristo, não. Mas a pessoa prega em nome de um Cristo que não é o verdadeiro. O Evangelho da verdade é o Evangelho que liberta, que transforma, que salva e que leva para o céu. Nós temos visto muita coisa ruim por aí afora. Nós precisamos seguir o exemplo do servo. Buscar as fontes cristalinas. Buscar a palavra verdadeira de Deus. Às vezes a pessoa quer rebuscar tanta coisa que ela foge da verdade. A palavra de Deus é simples. Ela é eficaz. Como o apóstolo Paulo dizia, a mensagem da cruz, irmão, da salvação, da transformação. Não é nada mais do que isso, não. É a palavra de Deus para transformar a sua vida, para te mostrar o caminho do céu. Sabe por quê? A vida eterna é para sempre. Às vezes as pessoas ficam tão apegadas a essa vida material. Ah, não, estou perdendo isso, estou perdendo. Irmão, você não está perdendo nada. Quando você está na presença de Deus, você só está investindo na sua vida eterna. Que haverá um dia que a pessoa vai parar e pensar assim: puxa vida, eu poderia ter feito tanta coisa. Se eu soubesse que era assim. Nós temos que ter essa consciência. Crer que nós temos que buscar a fonte das águas cristalinas. Esquecer essas fontes poluídas que tem por aí abertas, jorrando um monte de heresia na vida das pessoas. E buscar transmitir a verdade da palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Ser uma bênção, ser um manancial de palavra de verdade, amém? Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa guardar essa palavra na tábua do seu coração e que você possa estar pregando a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.